John Wesley viajava para a Geórgia num navio chamado Simons. E naquele navio ele se encontrou ou conheceu 25 alemães de uma região chamada Morávia, os morávios. Eles eram puritanos. Os puritanos enfatizavam a experiência pessoal com Deus. Uma ênfase da doutrina puritana era mesmo viver apartado do pecado e ter experiências individuais com Deus. John Wesley conheceu aqueles puritanos e, para conseguir dialogar com eles, dentro do navio, Wesley, que não perdia uma oportunidade para estudar, começou a tentar aprender o alemão para se comunicar com os morávios. 3 dias depois de acomodado naquele navio, Wesley escreveu no seu diário que aqueles crentes eram, cito Wesley, pessoas que deixaram tudo pelo Mestre, Jesus, e que têm realmente aprendido dele, sendo mansos e humildes, mortos para o mundo, cheios de fé e do Espírito Santo. Muita coisa aconteceu naquela viagem. Wesley ficou impressionado porque os morávios faziam atividades simples, como, por exemplo, lavar partes do navio, evidentemente do interior do navio, com uma alegria contagiante. Wesley perguntava para eles por quê, de onde vinha aquela alegria tão profunda apenas por lavar o navio, por exemplo. E eles diziam que aquilo fazia bem aos corações altivos deles. Era bom para quebrantá-los. Era muito bom servir a Deus no navio em atividades simples. Em dado momento daquela viagem, uma tempestade feroz quase fez o navio naufragar. Um dos mastros principais simplesmente se quebrou. E isso aconteceu enquanto os morávios estavam cultuando a Deus dentro do navio. O detalhe é que Wesley ficou impressionado porque todo mundo ficou apavorado, menos aqueles crentes puritanos alemães. E cantando hinos eles estavam, e cantando hinos eles continuavam. No auge da tempestade, continuaram o culto sem parar nenhum momento sequer em desespero, inclusive as mulheres e as crianças dos crentes, dos homens, evidentemente, daqueles irmãos morávios. Os marinheiros conseguiram ajustar o navio, conseguiram contornar o problema, a tempestade cessou. O culto acabou. E Wesley perguntou para um deles: vocês não ficam com medo? Vocês não sentem medo? E um daqueles irmãos simplesmente disse: graças a Deus, não. Wesley ficou indagando sobre as mulheres e as crianças. E um daqueles irmãos disse: não. Nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Nós não temos medo. Eles chegaram ao seu destino. O líder dos morávios, um pregador chamado Spangenberg, perguntou para John Wesley, quando eles estavam desembarcando: você, detalhe, Wesley naquele momento já era um pregador, você conhece a Jesus Cristo? O grande John Wesley ficou perturbado por 2 anos com essa pergunta de Spangenberg. Você conhece Jesus Cristo? Quando Wesley regressou para a Inglaterra, procurou um pregador morávio chamado Peter Böhler.
esse irmão alemão deu o seguinte conselho para John Wesley: fale sobre a fé até que você consiga tê-la. E depois que você já a tiver, pregará a fé. Depois de 2 anos, perturbado com aquela pergunta e com aquela experiência no navio com os moravos, Wesley, num culto de oração, conta que subitamente o Espírito Santo veio sobre ele. Ele teve a plena certeza instantânea do perdão dos seus pecados e da sua salvação. 2 anos depois dessa experiência, o grande pregador John Wesley, reformador, conta no seu diário que finalmente ele teve de fato um encontro com Cristo e foi salvo. No século 17, quando cristãos vieram da Inglaterra para as colônias americanas, fugindo da perseguição religiosa, cristãos puritanos, é verdade, eles se estabeleceram na Nova Inglaterra, nas colônias americanas, e ali começaram a prosperar e prosperar e prosperar, seguindo os mandamentos do Senhor. Deus os fez serem, no Novo Mundo, mais prósperos, muito mais prósperos do que eram em terras europeias. E aí está um grande segredo, na verdade o grande segredo de os Estados Unidos serem o que são até hoje, de longe, a maior potência do mundo, com um produto interno bruto que é quase 1/4 de tudo que se produz no mundo inteiro. Quase 25% do PIB mundial é só dos americanos. Mas o grande detalhe é que o tempo se passou, nas colônias americanas, os puritanos prosperaram, se organizaram, cultuavam nas suas reuniões ao Deus a quem cultuamos nessa noite, aleluia. E no século XVIII ficou claro que aquilo que foi o motivo da prosperidade dos puritanos foi também, por incrível que pareça, e por causa do pecado no coração do homem, o início do seu declínio, da sua queda. Jonathan Edwards, nos seus sermões, começou a dizer, e também nos seus escritos, que por causa da prosperidade dos puritanos na Nova Inglaterra, eles começaram a se apartar do Deus vivo. Os cultos perderam o seu vigor. A chama do avivamento começou a se apagar. Porque a prosperidade que Deus deu para eles tomou o lugar no coração deles do Deus que os fazia prosperar. Um filósofo, Michel Henry, escrevendo sobre o que é a verdade do Evangelho, diga comigo, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Escrevendo sobre o poder de Deus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, Michel Henry diz: a nossa maior preocupação ao longo das eras não é lutar para provar, que o texto bíblico é divinamente inspirado, que ele tem autenticidade histórica e por isso é divinamente inspirado. A nossa maior luta como cristãos não é ficarmos nos debatendo com a autenticidade histórica da Bíblia,
mas é tão somente nos rendermos à verdade do poder manifesto pelas palavras da Bíblia. Porque o Evangelho é muito mais que uma teoria, é muito mais que saber que Jesus é poderoso, que Jesus é o Senhor, mas é experimentar isso no coração, é sentir isso com a alma. Jesus é poderoso e a chama do Espírito Santo não irá se apagar enquanto estivermos em comunhão com esse Senhor poderoso. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é uma teorização, não é um conceito, não é um conjunto de regras, de doutrinas, não é um corpo doutrinário. Isso não é o Evangelho. Ainda que por diversas quintas-feiras estejamos aqui como igreja meditando em verdades doutrinárias, em verdades que são dogmas mesmo, que são conceitos estabelecidos ao longo dos tempos dentro da igreja cristã, verdades que retratam a grandeza, o amor, a sabedoria, a bondade, a santidade do nosso Deus. Ainda que nós estejamos meditando nessas coisas, a maior verdade sobre estas verdades é que Deus se revela não apenas por meio de palavras intelectualmente ordenadas. Deus se revela não por meio de conceitos logicamente aceitáveis. Deus se revela por meio do seu poder. O Espírito Santo desce no Pentecostes como fogo, retroagindo os efeitos terríveis da Torre de Babel em certa medida, agrupando os crentes no mesmo e único lugar, transformando-os numa congregação, numa assembleia, numa igreja. Agora preste muita atenção. Quando a gente olha para o Novo Testamento, há um conjunto de palavras, eu vou citar algumas delas. Há um conjunto de palavras que expressam o conceito básico de avivamento, de fazer viver, de restaurar a vitalidade. Quando falamos sobre avivamento espiritual ou reavivamento, é sobre isso que estamos falando. Sobre o retorno do vigor espiritual, sobre o retorno do ardor espiritual, um amor intenso, uma busca apaixonada, que primeiro acontece no quarto a portas fechadas, no dizer de Jesus, e depois se expressa no encontro familiar e também na assembleia cristã. Mas primeiro, essa busca apaixonada se revela, acontece no nosso lugar solitário. Amém? Esse é o dizer de Cristo. Fecha a porta do teu quarto. Esse é o início do avivamento. O avivamento começa lá no quarto. Há termos no Novo Testamento que falam sobre esse fazer viver, sobre fazer reviver, sobre ativar essa busca apaixonada, essa busca que começa no lugar secreto. Egeiro, ou egeiro, anastasso, olha só. Anassoe, anakaino. Esses termos também se unem, por exemplo, a nasopirel, que fala sobre uma chama que vai se apagando. Se unem também a nafalo, que nos fala de algo que floresce ou refloresce, floresce novamente. Esses termos, que em seus contextos falam de algum tipo de avivamento, aparecem ao longo de todo o Novo Testamento, 27 livros, apenas 7 vezes. Embora o Novo Testamento fale diversas vezes sobre a chama do Espírito Santo, viva no meio do corpo de Cristo, que é a igreja, bem verdade é que pouquíssimas vezes
os termos ligados diretamente ao avivamento apareçam no Novo Testamento. A pergunta é, por quê? Porque no Novo Testamento quase não se fala sobre reavivamento, sobre um reincendiar-se. A explicação possível para essa lacuna no Novo Testamento, para esse silêncio, é que além de o Novo Testamento cobrir quase que apenas uma única geração, preste muita atenção, diferente do Antigo Testamento que cobre a história de várias e várias gerações, talvez esse silêncio do Novo Testamento se deva ao fato de que ele cobre unicamente uma geração, e uma geração que não precisou desde o Pentecostes ser reavivada, mas manteve até o fim a chama acesa. Na maior parte do tempo que temos nas páginas do Novo Testamento, na maior parte do tempo, basta ler o livro de Atos, é mesmo um corpo de Cristo vigoroso, incendiado, apaixonado. Reavivamento? Para que reavivamento? O povo estava avivado. Ao contrário do Antigo Testamento, veja só, o Antigo Testamento fala sobre avivamento, reavivamento, renovação, despertamento, vivificação, reviver, tornar a viver, mais de 250 vezes. 55 vezes dessas 250, o modo hebraico dos verbos que aparecem é o modo piel. Piel é um modo hebraico que expressa uma ativa e intensa operação. É Deus fazendo algo intenso, é Deus ativamente trabalhando para reviver um povo morto. O avivamento, ao longo de todo o Antigo Testamento, é sempre indicado como obra ativa de Deus e intensamente operada por Deus. Eu vou citar apenas 2 textos em que essas expressões aparecem. Por exemplo, Salmo 85, verso 6, que por alguns é chamado de uma oração de reavivamento. Salmo 85, verso 6 diz: porventura não tornarás a vivificar-nos? Vamos falar isso juntos? Porventura não tornarás a vivificar-nos? Para que em ti se regozije o teu povo? Senhor, porventura não nos vais causar vida? Literalmente o verbo que aparece aqui no hebraico é causar viver, causar que o outro viva, nesse verso 6. Senhor, o Senhor não vai novamente fazer com que a gente viva? E se o Senhor nos fizer fazer viver, então a nossa alegria será transbordante. Será que o Senhor não vai fazer isso mais uma vez? O salmista nessa oração deixa claro que ele depende exclusivamente de Deus. És tu, Senhor, quem nos fazes És tu. Essa é a oração do salmista. Eu gostaria de ler todo esse salmo. Temos aqui alguém faminto pelo Espírito Santo? Aleluia. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação
reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Ou seja, o Senhor abriu mão de aplicar a justiça, cessou a aplicação da justiça. Restabeleceste-nos, ó Deus, da nossa salvação. Na verdade, o salmista agora ora dizendo: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Houve um momento em que o Senhor fez isso, agora pedimos: Espírito de Deus. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista, sirva, trabalhe, opere em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Ele é o abridor de caminhos para o povo santo que foge da insensatez e clama por ele. Um povo que clama por ele. Eu quero fazer uma pergunta objetiva. Quantos aqui, pela graça de Deus, nas suas casas, nos seus locais de trabalho, nos seus estudos, têm prosperado? Aleluia. É graça, né, irmãos? É a bondade do nosso Deus maravilhoso, que nos ama e cuida de nós. Não se manifeste. Quantos de nós, eu estou dentro dessa palavra, quantos de nós, apesar de sermos tão abençoados, agraciados, favorecidos, poderemos nesses dias fazer o segundo texto, fazer a oração do segundo texto, tendo em vista tanta gente à nossa volta que ainda não conhece a glória do Senhor. O segundo texto que cita os termos sobre avivamento, algum dos termos sobre avivamento, e que é uma oração intensa, operada pelo Espírito Santo na boca e no coração do profeta Abacuque. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Por favor, se manifeste agora. Quantos sairemos daqui nessa noite dispostos a fazer essa oração? Ainda que o Senhor... E eu estava meditando sobre a realidade da nossa igreja. Eu tenho a impressão de que, em termos de crescimento numérico e em termos de prosperidade financeira, de longe, este é o melhor momento da nossa história.
de longe. Nós estamos entrando no 5º ano em que, como igreja, não sabemos o que é escassez, falta. Financeiramente falando, por exemplo, nós não sabemos. É graça, é Deus, isso é o Espírito Santo, isso é o Senhor. Dos nossos registros em ata, de longe, é o momento mais longo, mais extenso, em que continuamente crescemos, numericamente falando. Isso é a graça de Deus. Entretanto, o Senhor quer fazer muito mais. Amém? O Senhor quer e pode fazer muito mais. Eu estou com toda a mensagem aqui pronta, meus irmãos. Mas eu sei que o Senhor quer que nós, sobretudo, experimentemos a realidade do seu poder e saiamos daqui inflamados por esse poder e vivamos essa busca intensa por avivamento, e as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós não sirvam de jeito nenhum de laço, como serviram para Israel. Lá no livro de Juízes, Deus os livrava, e porque Deus os livrava, eles se esqueciam do Deus que livra. Que a nossa prosperidade não seja o nosso laço e a nossa ruína, mas que a nossa prosperidade nos impulsione ainda mais a clamarmos e a dizermos: Senhor, queremos o Teu Espírito Santo derramado. É isso que nós queremos. Não estamos, Senhor, satisfeitos, ainda que Te glorifiquemos pelo que o Senhor está fazendo. Tem mais, muito mais. Muito mais. Jonathan Edwards dizia que a essência da verdadeira experiência com Deus, olha só, a essência da verdadeira experiência com Deus consiste em ser abatido, em ser derrubado. Jonathan Edwards é considerado um dos maiores teólogos da história dos Estados Unidos. Profundo, seríssimo e avivado. A essência da verdadeira experiência com Deus consiste em ser derrubado, em ser prostrado pela visão da beleza de Deus, ser atraído pela glória das suas perfeições. Diga comigo, atraído. Olha para o seu irmão e diga, se é homem, diga atraído, se é mulher, diga atraída. Pela glória das suas perfeições. Sentir o seu amor irresistível. Jonathan Edwards, teólogo, considerado filósofo também. Aliás, há quem diga que se ele não tivesse enveredado pelo caminho da teologia, seria respeitado como filósofo no nível de Kant. Immanuel Kant. Para Edwards, o conhecimento de Deus na verdadeira experiência cristã é um conhecimento, como vimos na quinta-feira passada, um conhecimento que passa pela esfera das sensações ou emoções. É uma experiência sensível. Não é algo intelectualizado. Isso não é andar com Deus. Shema Israel. Adonai, o Senhor, teu Deus, é um. Ama ao Senhor, teu Deus,
de todo o teu. A verdadeira experiência cristã não é simplesmente uma questão de conhecimento, de saber, de razão, não é só isso. Por mais essenciais que sejam as afirmações da nossa fé, a experiência cristã é mesmo aquela experiência daquela mulher pecadora. E Jesus está na casa de Simão, o leproso, fariseu. E aquela mulher chega por detrás do Senhor e começa a chorar e começa a lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas e a enxugar com os seus cabelos. É a experiência com Cristo. E aquela mulher entra na história como uma adoradora. No texto paralelo, talvez falando da mesma mulher, talvez. Verdade é que a Bíblia deixa claro para nós que nunca, jamais seria esquecida a ação daquela adoradora, porque com aquele ato de adoração, ela preparava o Senhor, no texto paralelo com perfume, mas ela preparava o Senhor para o seu sepultamento. Aquele que é espiritualmente iluminado, diz Jonathan Edwards, não crê de maneira meramente racional que Deus é glorioso, mas tem a sensação, diga comigo, o senso. Dizia Edwards, mas tem o senso da natureza gloriosa de Deus em seu coração. Não há somente uma percepção racional de que Deus é santo e de que a santidade é uma coisa boa, mas há uma percepção, diga comigo, percepção. Edwards diz que há uma percepção do caráter atraente da santidade de Deus. Deus é santidade que atrai. Deus é o brilho que me chama. Deus é a luz que me envolve, que me convida, e me captura. Não há, finaliza ele, apenas a conclusão especulativa, no campo das ideias apenas, de que Deus é gracioso, não. Porém o senso, diga comigo, eu sinto. Há um senso, diz Edwards, há um senso de quão amável Deus é. Ao senso da beleza deste atributo divino, como é lindo olhar para cima e dizer, meu Deus é amor. Isso é magnífico. Adonai é amor. Ontem com duas irmãs, eu dizia para elas, venham aqui para o quintal. Estava na casa de uma delas, venham aqui para o quintal e vejam esse lindo pôr do sol. Deus está pintando agora diante de nós, Deus está fazendo arte diante dos nossos olhos. Ora, irmã fulana, e ela começou a orar, Senhor, perdoa os nossos pecados. Digo, minha irmã, para, exalta. Deixa essa glória encher teu coração. Exalta. Nós já tínhamos pedido perdão pelos pecados, tá? Já estávamos pedindo, aleluia, glória a Deus. Vamos em frente, parte B. Olha para o seu irmão e pergunta para ele se você está pronto para adorar. Deus é bom, Deus é magnífico, Deus é... Meu Deus, vocês estão vendo esses jatos que estão passando aqui por Aquidauana, né? Tá a maior sensação, maior barato isso aí. Hoje até eu tive a capacidade de um coroa de 41 anos sair da mesa do almoço correndo para ver o jato.
Que negócio legal. Mas a glória de Deus é mais forte, mais poderosa, mais barulhenta, mais ligeira em pegar uma pessoa que está lá morta, toda detonada, e levantá-la e fazer dela um homem, uma mulher valioso, valoroso. A glória de Deus é muito mais intensa e faz a gente rir de gozo, muito mais do que a experiência de ver um jatinho passando por aí pelos céus. Deus olha para nós e diz: se o meu povo, que se chama, complete por favor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E você vai dizer: pastor, mas eu tenho andado em pureza e santidade. Glória a Deus. Então juntos vamos clamar por avivamento como Daniel fez. Lembram de Daniel, o justo, temente a Deus, o jovem que não se contaminou com os manjares da Babilônia, com o banquete de Beltesazar? Não. O jovem Daniel que disse: não, rei. Não. Claro que ele não falou isso diretamente para o rei, né? Ele falou isso para o responsável pelo tratamento, pela preparação dos jovens para comparecerem diante do rei. Esse homem justo, esse jovem, foi lá orar e dizer: Senhor, estão cumpridos os 70 anos de que o Senhor falou sobre o teu povo por meio de Jeremias, o profeta. Ó Senhor, liberta o teu povo. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Daniel desde o início das suas súplicas. Mas enquanto ele orava pelo povo, ele dizia: nós pecamos, nós de todo nos apartamos de ti, a nós nos resta o corarmos de vergonha. Apaga, Senhor, o nosso pecado. Daniel era um intercessor. Esse é o nosso chamado. Eu não vou me prolongar, mas eu quero encerrar com essa promessa poderosa do Senhor no Sermão do Monte, quando Ele diz: tem a bênção de Deus, estão debaixo da bênção de Deus os puros de coração, esses verão a Deus. Tem a bênção de Deus os puros de coração, bem-aventurados, sobre eles repousa a bênção de Deus, eles verão a Deus. Nessa noite, se o seu coração, se o meu coração, de algum modo, desaprendeu o caminho do clamor, agora o nosso coração reaprende. Se de algum modo o nosso coração desaprendeu o clamor pelo avivamento, nesta noite ele reaprende, nesta noite ele é purificado. Eu estava vendo algo simples dentro da cultura judaica, sobre casamento, por causa de um irmão que está aqui, me fez uma pergunta, e quando findar o culto a gente vai sentar e conversar. Mas eu estava vendo algo simples no casamento judaico, muito bonito. Dentro do judaísmo, uma mulher casa, como na nossa cultura, de preferência vestindo roupa branca. Tem que ser roupa clara dentro do judaísmo para a mulher. Agora, por quê? Porque dentro da cultura judaica, cresce
que o casamento é um instante em que Deus zera a história do casal. Zera no sentido de que eles são tão puros naquele instante quanto um bebê. Casar, cumprir esse plano perfeito de Deus que é o casamento, dentro do judaísmo, o casamento é algo tão sublime, tão santo, que uma das bênçãos que Deus confere ao casal é a total purificação no instante do casamento. Eles entram no casamento sem nenhum peso de pecado. Não estou dizendo que isso é real doutrinariamente falando, apenas estou citando um detalhe da cultura judaica. Estamos juntos? Mas olhando para isso, eu estava pensando, meu Deus, que coisa bonita a visão que eles têm nesse sentido de que Deus é um Deus abençoador, de que Deus tem o compromisso de abençoar as famílias judaicas. E por causa dessa crença deles, olha só, no dia do casamento é comum, no início da cerimônia é comum as pessoas que têm alguma doença, algum problema, que precisam de algum tipo de oração, chegarem para os noivos pedindo oração, já que eles estão purificados, já que eles estão livres de toda a culpa. Então as pessoas chegam para o casal para pedir oração. Achei fantástico isso. O quanto para eles família é um negócio sério, sagrado, abençoado, mas estar na presença de Deus e cumprir a vontade de Deus confere mesmo graça especial. Nesta noite nós estamos aqui nessa casa de oração, nesse local que é consagrado como lugar de culto, e nós, sobretudo pela fé em Jesus Cristo, estamos aqui certos de alcançarmos graça especial quando clamarmos. Mais que uma questão cultural, pesa sobre nós uma verdade da Escritura: o Senhor nos ouvirá. Por favor, fique de pé no seu lugar.